Louvado seja o grande e poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar hoje, nesta manhã do dia 9, para nós lermos a Escritura no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 19 ao 22. E ao anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, falando dos egípcios, e para estes, falando de Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Veja como Deus cuida tão perfeitamente daqueles que são seus. Veja que cuidado, que zelo tem o Senhor com os seus, movendo-se até um determinado momento, indo à frente, cuidando, mas num determinado momento indo atrás ali, a retaguarda daquela multidão, parando entre o inimigo e Israel, colocando-se no meio, sendo proteção, parando o avanço inimigo. Isto fala para nós muito do amor de Deus, também para os nossos dias aqui presentes. Este Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O irmão Brana, na mensagem Ele Cuida e Você, pregado no dia 21 de julho de 1963, traz para nós um destaque que daria muito bem para se abordar durante todo um culto, né? Aproximadamente 45, 50 minutos. Daria para se falar essa citação aqui e talvez ainda sem terminá-la, né? Uma passagem maravilhosa desta mensagem que eu espero que você absorva aqui nesse dia para você, que isso te encoraje, te fortaleça, te anime no seu dia a dia aí, aonde estamos vendo pessoas com problemas de emprego, pessoas com problemas de saúde, que Deus pare também entre você e a enfermidade e dê cura para você, irmã, dê cura para você, irmão, para você que nos acompanha aqui, que não pertence a nenhuma igreja, mas está atravessando também esta hora difícil, às vezes vendo parentes dentro de casa em dificuldade. Eu digo não só do vírus, mas de outras enfermidades também. Creia que Deus é contigo nesta hora. Deus pode resolver o seu, o nosso problema. Amém? O irmão Brana diz assim: vejam, aqui está o que fizeram. Eles tinham deixado as panelas de alho do Egito para comerem a comida dos anjos e estavam reclamando. É a grande dificuldade do ser humano. É muito mais fácil reclamar do que agradecer. É muito mais fácil enxergar os erros do que os acertos. Isso é em tudo. Isso é dentro do ambiente da família, isso é entre o esposo e a esposa, entre os pais com os filhos, entre o membro e a igreja, entre o pastor e os membros, em todas as esferas que você for aplicar isto cabe perfeitamente. É mais fácil enxergar os erros do que ver os muitos acertos. É mais fácil rejeitar as muitas coisas boas que Deus tem feito, e é mais difícil às vezes olhar para uma situação como vemos Israel aqui. A gente precisa sempre lembrar que viram vários e vários sinais, maravilhas, Deus operando, sabe, no meio deles, coisas visíveis a todos. Ainda assim, eles tinham coragem de reclamar, coragem de cobrar Deus em alguma coisa, como se Deus estivesse devendo a eles. Vou parar aqui para dizer para você que Deus
não deve nada, nem para mim, nem para você, para nenhum de nós. Deus tem dado a mim e a você mais do que o suficiente. A Bíblia mesmo diz que Ele faz por nós, Ele tem dado para nós, Ele tem trabalhado por nós. Olhe, naquilo que muito mais além do que pedimos ou pensamos. É onde a esfera de Deus tem sempre trabalhado. Você vai a Deus com um pedido e Ele sempre está trazendo mais do que aquilo, respondendo você e pondo você ainda numa posição além daquela que você pediu. Olha, você diz assim: se fizer assim para mim já está bom. Deus faz assim, faz mais ainda. Este é o Deus que servimos. Ele não fica devendo nada a ninguém, mas ainda assim o homem, o ser humano, está sempre reclamando. Você poderia imaginar isto? Sim, vemos isto. Eles também tinham deixado as águas barrentas do Egito para beberem daquela rocha espiritual, e mesmo assim estavam reclamando. Nada que Deus faz está bom. Nada do que o companheiro ou a companheira, o esposo, a esposa faz está bom. Cuidado com isso. Não deixe que esse espírito de murmuração tome conta de você. Nada do que acontece na família está bom. Sempre a posição dos outros está errada e só a sua certa. É uma atitude perigosa. É assim às vezes na igreja, no trabalho, na escola. Aprenda a ser mais grato, mais satisfeito com o que Deus tem feito por você. Ele diz: eles tinham deixado os médicos habilidosos do Egito, que se vangloriavam por ser tão famosos, para estar com um grande médico. Deixaram lá os médicos do Egito habilidosos, mas não se comparavam com o grande médico doutor Jesus. Nem mesmo suas roupas se desgastaram. Não havia um só débil, um só doente com eles quando vieram do deserto. E mesmo assim estavam reclamando. As roupas não se desgastavam, né? Os sapatos ali não se desgastavam, as roupas não envelheciam. Que caminhar perfeito foi esse, gente? Que proteção maravilhosa é essa? De dia uma nuvem pairando sobre eles, para que não estivessem sobre a ação daquele sol castigante do deserto. Pense isso, à noite uma coluna de fogo à frente deles, guiando-os pelo caminho. Como reclamar de tudo isso? Como ter coragem de reclamar? Deus dando maná dos céus, o pão dos céus descendo toda manhã, na porção certa, na quantidade certa, mas ainda estava reclamando. Eu não gosto assim. Tinha que ser assim. Se fosse eu, faria assim. Mas que sempre querendo consertar Deus. É o grande defeito do homem. Quer consertar Deus. Quer pegar este maravilhoso Deus que temos infinito, riquíssimo em misericórdia, e transformá-lo num ser conforme nosso próprio entendimento. Deus não está, irmão, atado ao que você pensa, não. Nós precisamos abrir mão desses pensamentos, da razão, do nosso conhecimento próprio, para assim então compreender a sua perfeita vontade. Amém? Mas vamos seguir, como eu disse, dá para ir esticando muito o assunto, né? Então eles tinham também deixado pessoas que diziam que os dias dos milagres já tinham passado, para estar com as pessoas que têm os sinais que seguem os crentes. Tudo favorável para Israel. Agora, não é exatamente a mesma coisa hoje. Você sai daquela coisa formal e fria, recebe o Espírito Santo, aquele renovo na alma, e Deus te enche com sua bondade, estás bebendo daquela fonte que nunca seca, todas estas coisas vindo para você, ensinamento chegando para você, você tem um gozo indescritível, cheio de glória, todavia ainda segue reclamando. A palavra batendo na porta do teu coração diariamente, mas você reclamando. Deus dizendo a você: eu estou aqui, olha, esta é a minha palavra, eu estou aqui. Você vai no culto aí na sua igreja onde você está, há um ministro, há um evangelista pregando, trazendo Deus ao teu coração, e mesmo assim nós estamos reclamando. Sabemos que Ele é riquíssimo em misericórdia, sabemos que Ele é um Deus benigno, sabemos que Ele é o Deus da compaixão, é o Deus da justiça, do amor, do perdão, da cura, da libertação, mas nós ainda estamos insatisfeitos.
O problema não é Deus, não. Nunca foi. Deus nunca foi o problema meu e seu das nossas vidas. Não foi Ele. Ele é a solução. O problema está aqui dentro. Eu quero abrir mão das minhas convicções para ter a paz indescritível de Deus em mim. Eu aceito esta mudança que Ele está propondo para mim. Este é o ponto, é onde cada pastor está levando a mensagem, pregando às pessoas, para que as pessoas cheguem a esta conclusão. Eu estou pronto para abrir mão das minhas razões, das minhas emoções, por algo perfeito, celestial e divino. Estou eu pronto para isto? A primeira coisa você sabe, ele diz, olha, exatamente a mesma coisa. A primeira coisa você sabe, você contorna os obstáculos do deserto. É desta maneira que Deus faz, é exatamente desta maneira. Deus não reclama, e sim as pessoas com seus pensamentos carnais. Não são espirituais, às vezes não leem a Bíblia, não estão em sintonia com o agir de Deus naquela hora, naquele momento, naquele exato segundo. Então vão pela mente carnal, e a mente carnal engana, a mente carnal distorce as coisas. Então ele diz, eles viram a realização de 10 milagres poderosos lá no Egito. Moscas, piolho, fogo, anjo da morte, etc. Todos os do Egito tinham visto isso. Viram todos aqueles milagres que Deus fez e todavia eram de mentes carnais. E então viram o Mar Vermelho que estava situado bem no caminho do dever, e eles estavam em sua jornada então, saindo, e havia uma coluna de fogo adiante deles e marchavam em direção ao Mar Vermelho. E quando chegaram lá, bem no meio do caminho do dever, havia um obstáculo. No caminho do dever. Esteja você no caminho do dever e Deus cuida de você. Que caminho do dever é esse, pastor? Qual é o caminho do dever? O caminho do dever é a obediência da palavra. Fique ali buscando de Deus, clamando a misericórdia. Senhor, ensina-me. Sei que dou passos errados, mas ensina-me a ajustar as minhas pegadas. E você vai orando, você vai buscando, você vai tentando se santificar, e você vai clamando o sangue de Cristo na sua vida, e vai indo, e vai indo. Este é o teu caminho de dever até o arrebatamento. É sempre clamar Deus, trazer Deus em cena nas suas decisões, nas suas escolhas. Dizer, Deus, eu estou aqui e preciso de Ti, Senhor. Este é o caminho do dever do cristão. E ali estavam eles. E o caminho do dever para eles era chegar àquele Mar Vermelho. E no caminho disto havia um obstáculo. A primeira coisa é chegar à terra prometida, me desculpe. E havia ali um obstáculo. A primeira coisa, você sabe, o temor se apoderou, esse medo tomou conta deles. E agora o que vamos fazer? E agora o que eu vou fazer? Olha o tamanho desse obstáculo. Olha o tamanho dessa situação para mim resolver. O que eu vou fazer? O medo toma conta. E o medo, uma vez que toma conta, ele te leva a duvidar da sua fé. Ele te leva a duvidar de Deus. Não deixe esse medo se apoderar de você. É comum sentir aquele impacto da notícia, aquele choque do problema, mas permanecer nisso, não aceite isso. Mova-se desta posição de medo e volte a ter fé e fé em Jesus Cristo. Amém? Então ele diz assim, olha, o temor se apoderou deles e não sabiam o que fazer agora. É desta maneira que as pessoas agem hoje, quando o temor as assalta. Aí eles estão bem no caminho do dever, mas temem, se assustam, e muitos nesse susto, nesse impacto, vão embora. Eu não esperava isso de fulano, de ciclano, não esperava isso daquilo. Olhe, o meu emprego, eu gostava tanto, mas perdi a graça daquilo, me assustei, aquilo está assim, assim. E às vezes abandona aquilo tudo, joga tudo fora. E é justamente o que o diabo deseja. Vencer você pelo medo, mostrar um grande problema, uma grande dificuldade dentro do teu casamento, dentro da tua vida profissional, dentro da escola onde você está, para que você desista. É trabalho dele fazer isso. Você está na linha do dever ali,
está dentro da igreja, tem problemas, está você na linha do dever, não saia da sua linha do dever. Continue em frente, eu creio, vamos vencer isso, vamos superar isso, não importa para que lado tenhamos que andar para rodear este problema, mas vamos passar por isso. Então ele diz, olha, é desta maneira que as pessoas agem quando o temor as assalta, estando bem no caminho do dever. Ouça, irmão, deixe-me dizer isto: se estás caminhando na luz, tendo companheirismo com Deus, com o seu povo, e o Espírito Santo está sobre você, e você encontrar um obstáculo bem no meio do caminho do dever, não pare, apenas prossiga caminhando. Deus abrirá um caminho através disto. Esta é uma das maiores experiências da minha vida, é ver Deus. É você ver Deus nessas coisas, nestes obstáculos, dizer, olha, o diabo criou este grande obstáculo para me impedir de ver Deus, mas eu estou vendo Deus abrindo um caminho no meio dessa situação. Eu estou vendo este Deus maravilhoso abrindo um caminho no meio do deserto para mim. Olha, você já imaginou o que é andar sobre a proteção de Deus todo aquele tempo no deserto? Volto a dizer, roupas não se desgastavam, sapatos não se desgastavam. Que proteção era essa, gente? Você compra uma coisa de marca hoje, paga um absurdo aí num tênis, num sapato, valores astronômicos, né? Você tem ele por alguns anos e de repente aquilo está desintegrando, a cola solta, porque tomou sol, porque molhou um pouquinho, aquela coisa toda. Eles andavam lá, naquele deserto escaldante, a areia quente, e Deus foi conservando aquilo tudo. Deus foi cuidando, Deus foi alimentando com o maná do céu, com o nutriente exato. Tente você viver lá fora, no mundo. 40 anos você morre espiritualmente falando. Você morre. Não há um Deus lá fora no mundo hoje. Deus está na sua palavra, Deus está ali na sua palavra. Ele está alimentando o povo hoje. Há um povo passando por esses desertos também. Sua igreja hoje, a noiva, está atravessando um deserto hoje. E ele novamente enviou o maná, está alimentando. É a palavra de Deus para mim e para você. Está nos alimentando, está nos fazendo passar por isso. As vestes continuam ali ainda, sabe? Não se desgastou, o evangelho é o mesmo, a doutrina é o mesmo, estamos indo, estamos vencendo. Há água na rocha para nós ainda, há pão do céu para nós ainda. Deus tem feito tudo por mim e por você. Ele diz, olhe, quando não consigo passar por cima, eu passo por baixo, pelos lados, seja lá onde for, Deus abre um caminho. É assim comigo, com você, meu irmão. É assim com a mensagem no Brasil, no mundo. Deus está abrindo caminhos e passo através dele. De uma forma ou de outra, sua graça é suficiente para nos carregar através dele. Amém? Que Deus te abençoe grandemente neste dia. Deus visite seu lar, trazendo curas, libertações e trazendo a você, sabe, um entendimento correto da palavra, para que durante o dia, quando dardos inflamados vierem, setas malignas vierem, quando laços forem armados para você, você pela palavra possa se livrar de todas estas coisas. Não seja um cristão murmurador, não seja um homem que reclama de tudo, de cada decisão tomada, de cada escolha feita, mas seja um cristão que está indo em frente, avançando, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, e creio que Deus estará contigo. Eterno e glorioso Pai, este é o nosso desejo, Senhor, para o dia presente, que as bênçãos do céu desçam sobre teus filhos e os abençoe, Pai. É o meu desejo, a minha oração, que todos possam ser visitados nesta hora pelo teu Espírito Santo, Senhor. Encha os corações da sua igreja, encha, ó Pai, o coração dos ouvintes nesta hora de um amor genuíno, verdadeiro e puro, que possa se compadecer um do outro, que possa, ó Deus,
perdoar um ao outro e nunca reclamar, Senhor. Tire esse espírito de murmuração do nosso meio e dê-nos graça para que possamos abrir os nossos olhos e entender que precisamos ser mais gratos, precisamos ser mais reverentes, precisamos ser mais obedientes à Tua palavra. Muita coisa tem o Senhor feito por nós e nós somos agradecidos a Ti por isso. Pai, muito obrigado por todos esses dias e momentos que o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado aqui com esse trabalho, que isso beneficie as famílias, os lares que recebem, em cada canto, Senhor, por onde este áudio for, que as famílias e os lares sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.